Você já perdeu um tempão tentando alimentar uma planilha financeira, esperando que ela salve o seu negócio? Eu já cometi esse erro algumas vezes. E vem cá que eu vou te mostrar uma solução definitiva para que você não precise mais disso. Afinal, a vida não é só pagar boletos. Controlar o que entra e sai da sua empresa é muito simples. Você começa o seu negócio controlando lá no caderninho ou em um livro caixa. Isso funciona por um tempo, mas aí você começa a se perder em somar faturamento, somar despesa, não reconhece a sua letra e isso vira um caos. Aí você pensa, vou encontrar uma planilha para controlar melhor os meus números. E existem sim, algumas que entregam muitas informações. Mas aí você perde um tempão adaptando ela ao seu negócio. E aí começam as confusões. Começa a faltar linha, desconfigurar a fórmula, você não consegue adaptar ela para a tua realidade. Aqui, alguns já desistem ou fazem de qualquer jeito sem ter em mãos o objetivo final, que é o controle em aumentar os seus lucros. Depois de atender mais de 400 empresários com mais de 20 anos de experiência na área financeira, eu decidi criar uma solução simples, barata e prática para que você controle verdadeiramente e aumente os lucros da sua empresa. O básico bem feito funciona e eu vou provar para você agora na prática como o controle financeiro vai aumentar a lucratividade do seu negócio. Vou te mostrar na prática como que funciona o Execute Flow. Esse cliente é um cliente real com os dados reais dele. Ele chegou reclamando que ele trabalhava muito e não conseguia ver a cor do dinheiro. Começou a alimentar o sistema no mês de julho. Então nós temos aqui julho, agosto, setembro e outubro para ser analisado. Ele fez todo o lançamento de entrada e saída, que é simples, é apenas com um clique na despesa ou um clique na receita, você consegue desenhar. O sistema ele já vem pré-pronto, configurado para que você consiga já começar a utilizar. E como que nós fazemos para que você consiga analisar os seus dados, tomar decisões para ver o que está acontecendo com o dinheiro da sua empresa? Aqui no realizado, quando você clica, você já tem todo o lançamento e o teu fluxo de caixa prontinho. Deixa eu só aumentar ele aqui para você ver como que funciona. Então eu vou pegar aqui os meses de julho, agosto, setembro e outubro, que são os meses que ele alimentou. Percebe que julho ele estava com 28 mil de venda, agosto 25, setembro 31 e outubro caiu um pouco as vendas dele. Será que essa venda que caiu fez diferença lá embaixo no resultado dele? Vamos lá para baixo no lucro para você perceber. Olha só, ele vendeu menos em outubro, mas aumentou a lucratividade dele. Chegou aqui em julho com o caixa negativo, menos 1.050 por mês aqui no mês de julho. Teve um prejuízo em agosto de 1.344, setembro já começou a dar um lucro de 862 e em outubro, mesmo vendendo menos, conseguiu uma lucratividade muito maior de 1.580. Como que ele conseguiu fazer isso? Analisando seus dados e tomando decisões. Então, olha só o que aconteceu aqui. Nós colocamos uma meta de vendas para ele começar a atingir, e eu lembro que ele falou que era impossível ele vender 30 mil reais, e tá aqui a prova que conseguiu fazer a venda dos 30 mil reais. Levando em consideração a venda, olha só o que acontece aqui no fornecedor dele. Este fornecedor, eu percebo que desse lado aqui tem o valor que ele gastou, né? Que ele pagou de fornecedor, 21.505. E aqui, esse númerozinho é o percentual sobre a venda que foi para fornecedor, ou seja, de toda a venda, dos 100% de venda, 74% foi para pagar fornecedor. Quando eu vi esse dado no primeiro mês, eu já entendi. Ou ele está aumentando o seu estoque e muito, ou simplesmente ele está com a precificação errada. E quando nós vimos o indicador de estoque dele, ele não estava aumentando o estoque, ou seja, a precificação dele estava incorreta. Começamos a fazer um trabalho de precificação e, é claro, alguma coisa de produtos que estavam parados ali no estoque dele,
que nós tivemos que fazer uma movimentação, uma promoção para que esses produtos saiam do estoque, não vençam, porque são produtos perecíveis que poderiam vencer, e ele não perdesse, não tivesse esse prejuízo. Então aqui a gente começou a fazer uma análise dos fornecedores já. Começamos na precificação e em seguida a gente foi para baixo para as despesas. Então olha só, no mês de julho, dos 28 mil que ele recebeu, não é o que ele faturou, né? O que recebeu, porque isso aqui é fluxo de caixa. Ele pagou de fornecedor 21 mil, pagou de Simples Nacional 1.254, então a margem de contribuição dele, que é o seu indicador mais importante do seu negócio, ficou em 5.963. Mais importante do que o valor em si é o percentual. Então aqui, ó, você percebe que ele ficou só apenas com 20% de margem de contribuição, e é pouco para o ramo que ele tem. E olha só nos outros meses o quanto aumentou essa margem de contribuição, só com essa movimentação que nós fizemos nos fornecedores. Mês de agosto já aumentou para 24%, aqui quanto maior, melhor essa margem. Setembro já aumentou para 30% e outubro caiu para 28%. Mesmo caindo para 28%, ele ainda conseguiu uma lucratividade muito maior. Agora vamos para as despesas. Aqui em julho, a gente já percebe que a empresa vai ficar no prejuízo, porque 5.900 que sobrou de dinheiro para pagar as despesas, porém ele tem 6.300 de despesa fixa para pagar. Quais são as despesas fixas que ele tem? Prolabore, porque ele não tem funcionário, e perceba aqui, ó, o Prolabore dele não é fixo. Então aqui já é um problema que a gente precisa resolver. O valor do INSS que ele pagou, internet, telefone. E olha só o que é importante também nessa análise de fluxo de caixa. Percebe que está flutuando o valor? Julho foi um valor, agosto foi outro valor, setembro outro valor, outubro é o mesmo valor de agosto. Então, dessa forma aqui, ó, já consegue entender que provavelmente tem alguma fatura que pulou e você não pagou no mês de agosto e outubro, porque no mês de julho e setembro os valores deram parecidos. Provavelmente agrupou aqui internet e telefone, alguma coisa que ela esqueceu de lançar, tá? Contabilidade, da mesma forma, tem que entender o porquê que aumentou tanto o valor, porque em outubro foi pago 1.162, então aqui é um alerta. Aluguel, ok, todos os meses o mesmo. Energia elétrica, ok, opa, aqui em setembro ela pulou, provavelmente esqueceu de pagar a fatura. E olha aqui a água que interessante. Em julho ela pagou a fatura, em agosto ela não pagou, em setembro ela pagou, em outubro não pagou. Provavelmente a água dela será cortada nos próximos dias porque tem uma fatura em aberto. Quando você tem análise de fluxo de caixa, você consegue acompanhar tudo isso. O resultado dela ficou em menos R$ 386 em julho, menos 1.200 em agosto, positivo em setembro e positivo em outubro. Ainda teve despesas não operacionais, que é a parte financeira. Então, no mês de julho, ela teve um valor maior, porque ela estava com a conta bancária dela negativa e estava pagando cheque especial. Então, menos R$ 668 que ela pagou aqui de cheque especial. Agosto, ela tem uma despesa de 134, setembro 139 e outubro 233. Aqui já fica um alerta para entender o que está sendo cobrado a mais ali na fatura dela, no extrato bancário, que provavelmente ela não está atenta. Essa daqui é uma análise real de um cliente que ele começou a fazer a análise dos números, que ele não tinha nada, anotava no caderno, mas estava totalmente perdido e não sabia para onde que estava indo o dinheiro dele. Aqui ficou bem claro a parte de fornecedores, precificação e, claro, o acompanhamento das despesas fixas, que é essencial para o teu negócio funcionar. Dentro do Execute Flow, você controla toda a sua movimentação com apenas alguns cliques. E melhor de tudo, ele já vem com um plano de contas pré-definido para que a sua empresa comece a analisar os resultados e assim tomar as melhores decisões em cima dos seus números. Afinal, o seu objetivo é aumentar a lucratividade.
E isso você faz olhando para os seus números e tomando decisões em cima deles. Os números não mentem jamais. E tomando decisões assertivas em cima deles, o seu lucro é garantido. Clique agora mesmo na descrição deste vídeo e faça o teste gratuito. Veja sua empresa decolar com o básico bem feito.